Boa noite, gente. Meu nome é Hélio, sou doutorando do programa em Ciências Agrárias da UFRB e eu vou ministrar uma aula hoje para vocês que é um requisito da disciplina que a gente cursa, que é a de estágio de docência. Então, hoje eu vou ministrar o assunto genética de populações, tá certo? Abordando alguns conceitos iniciais, a metodologia de cálculo de frequência genotípica e frequência alélica e também fazer uma introdução, né, ao tema de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Bom, então, como conceitos iniciais, né, o questionamento que a gente tem que fazer, já que a gente vai estudar genética de populações, um dos questionamentos é saber o que é uma população. Então, o que seria uma população? Um conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupa o mesmo local e apresenta continuidade no tempo, né? Sendo que esses indivíduos possuem a capacidade de se acasalarem ao acaso e, portanto, trocar alelos entre si. Bom, então o que seria a ciência de genética de populações? Então, é uma ciência que estuda as frequências alélicas, genotípicas e fenotípicas nas populações e as forças capazes de alterá-las ao longo das gerações. Ou como a gente está falando de frequência alélica, genotípica e fenotípica, é interessante que a gente fixe alguns conceitos na genética para entender melhor, né, à medida que o assunto for avançando. Então, tem alguns conceitos que ajudam a entender, né, o assunto abordado, de genética de populações, que são importantes e que a gente tem que ter o domínio, né, desses conceitos, para principalmente no momento em que a gente estiver efetuando os cálculos, a gente saber o que é que está fazendo. Então, o conceito de gene, né, fragmento de DNA, que pode ser transcrito na síntese de proteínas, ou resumidamente, uma região do DNA que contém informação para a síntese de determinada proteína. Locus ou loco é o local no cromossomo onde se localiza essa região, esse gene. Alelos são genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Ou também existe a definição que é a forma alternativa de um mesmo gene. E o que são cromossomos homólogos? São cromossomos que possuem genes para as mesmas características. Então, aqui nessa figura, né, a gente pode entender melhor o conceito de gene e de loco. Então, a gente tem o cromossomo, né, que nada mais é que o DNA compactado, bastante aglutinado. E a gente tem essa região em vermelho, que seria o gene, né, que contém informação para a síntese de uma proteína. Agora, a localização desse gene no cromossomo é chamado de locus gênico. Então, a gente sabe que metade da herança genética é proveniente do pai e a outra metade é proveniente da mãe, tá certo? Nessa figura, a gente vê o que? Dois genes, tá certo? O gene que codifica para a característica, né, determinada característica, o A, gene A, e o gene B. Então, a gente, nessa figura, a gente pode ver o conceito aí de alelo, entendeu? Que é a forma alternativa de expressão de um mesmo gene. Então, considerando o gene A, a gente observa que o alelo azão no cromossomo masculino e o alelo azão também no cromossomo feminino, ou seja, essa notação com a letra maiúscula denota que é o que? Que o genótipo vai ser o que? Um homozigoto dominante. Por quê?
ele tem a notação azão, né, na junção dos cromossomos homólogos. Já na característica B, a gente vê a notação Bzão, né, no cromossomo masculino e Bzinho no feminino. Então a gente vê o quê? Que para a característica, né, governada pelo gene B, a gente tem um alelo dominante Bzão e um recessivo Bzinho, sendo, né, que na junção a gente vai observar o que? O genótipo Bzão Bzinho, que é o que? O genótipo heterozigoto, tá certo? E a gente aí não viu a notação, né, de indivíduo homozigoto recessivo, que seria o que? Os dois cromossomos, duas letras minúsculas. Por exemplo, se fosse Azinho, Azinho, ou Bzinho, Bzinho. Então, os alelos, né, você observa que eles estão posicionados no mesmo loco, né, comparando-se aí os cromossomos homólogos, e são as formas alternativas, né, tá certo? De expressão de um mesmo gene. O alelo pode ser dominante, tá certo? Simbolizado pela letra maiúscula, ou recessivo, tá certo? Simbolizado pela letra minúscula. Então, na ocasião da gente ter, né, a união de dois alelos dominantes, vamos ter o que? Um indivíduo homozigoto dominante. Na ocasião de união de um alelo dominante e um alelo recessivo, né, vamos ter aí um indivíduo heterozigoto. E na ocasião da união de dois indivíduos com alelos recessivos, vamos ter um indivíduo homozigoto recessivo. Bom, então a gente tem a classificação dos alelos, né, que é a forma alternativa, né, de expressão de um mesmo gene. Então a gente vê aí 3 cromossomos, né, 6 cromossomos, formando 3 pares de cromossomos homólogos. Então, no primeiro cromossomo a gente vê o gene A, né, Azão, que seria um gene homozigoto e dominante. Por quê? Porque a representação do homozigoto dominante é com letra maiúscula. No segundo aí, par de cromossomos homólogos, a gente vê um indivíduo heterozigoto, ou seja, porque a notação dele é o que? Azinho e azão. E no terceiro par de cromossomos homólogos, a gente também vê um indivíduo homozigoto. Só que no caso dele, ele é recessivo, porque a notação dele são duas letras minúsculas. Então, como exemplo, a gente pode verificar nessa figura aí da cebola, né? 3 indivíduos, sendo um homozigoto dominante, a cebola branca, um heterozigoto, a cebola creme, e um homozigoto recessivo, que seria a cebola mais escura, tá certo? Então você vê a anotação, na cebola branca está isão, isão, na cebola creme, isão, isinho, que representa o heterozigoto, e na cebola mais escura, você vê a notação aí do izinho, izinho, né? As letras minúsculas, tá certo? Então, isso é questão de notação. Poderia ser isão, isão, mzão, mzão, entendeu? No recessivo poderia ser mzinho, mzinho, izinho, izinho, xzinho, xzinho. É questão só de notação para identificar quem é o homozigoto dominante, quem é o alelo dominante e quem é o alelo recessivo. Então aqui eu vou apresentar o cálculo, né, da frequência genotípica e alélica, certo? Então o que seria a frequência genotípica? Seria a proporção ou porcentagem na população dos diferentes genótipos para o gene considerado, ou seja, se eu tenho um genótipo A1A1 que poderia ser representado pela notação azão, azão, ou o genótipo A1A2 que poderia ser representado pela notação azão, azinho, e A2A2 que poderia ser representado pela notação azinho, azinho, e eu faço a contagem
cada genótipo dentro do número total dos indivíduos da população, eu posso fazer o cálculo da frequência genotípica. Então, como eu faria esse cálculo? Basta, né, fazer a contagem de cada genótipo observado e dividir pelo número total de indivíduos. Então, no primeiro caso aí do genótipo A1A1, eu tenho que 640 indivíduos, tá certo? No caso do genótipo A1A2, que seria o heterozigoto, eu tenho 320 indivíduos. E no caso do terceiro indivíduo aí, que seria o homozigoto recessivo, eu tenho 40 indivíduos. Então, fazendo o cálculo, né, dividindo o número de genótipos observados pelo total, para o homozigoto dominante A1A1, eu tenho 0,64. A1A2 eu tenho 0,32 ou 32%. E A2, que é o recessivo, eu tenho 0,04%. Lembrando que a soma deles tem que ser o quê? 100%. Agora, para o cálculo da frequência alélica, eu vou utilizar as informações, né, da frequência genotípica. Então, aí eu tenho novamente os três indivíduos, né, o homozigoto dominante, o heterozigoto e o homozigoto recessivo, o número de cada genótipo dentro do total dos indivíduos e a frequência genotípica, tá certo? Então, até ali representado pelos cromossomos, né, pelos pares de cromossomos 1, 2 e 3. Então, aqui poderia ser, né, para não confundir, a gente sabe que aqui é a razão. A razão não é só questão de notação. Azão, azinho e azinho, azinho. Considerando que A1 é o homozigoto dominante e A2, desculpa, gente, A1 é o alelo dominante e A2 o alelo recessivo. Então, como se proceder para calcular a frequência alélica? Se você observar, atrás de cada valor de frequência genotípica tem uma letra. No primeiro indivíduo, a frequência genotípica dele é de 0,64 e tem um D, que seria esse D, D de dominante. Então, a frequência de indivíduos com homozigoto dominante, a frequência de indivíduos homozigotos dominantes é de 0,64. A frequência de indivíduos heterozigotos é de 32% e a frequência de indivíduos recessivos é de 4%, que é o 0,04. Então, como eu faria o cálculo, né, da frequência alélica do alelo dominante? Então, para o cálculo do alelo dominante, basta somar a frequência dos indivíduos homozigotos dominantes mais a metade da frequência dos indivíduos heterozigotos. Então, se eu quiser calcular a frequência do alelo A1 ou Azão, como eu coloquei ali na anotação, basta eu somar 0,64 mais a metade de 0,32, que daria o que? 0,8. Agora, por que a metade dos heterozigotos? Porque no heterozigoto eu tenho a metade de alelos dominante e a outra metade recessivo. Então, o mesmo raciocínio é aplicado para o homozigoto recessivo, para o alelo recessivo, que seria 0,04 mais a metade de 0,32. Novamente a metade, porque a metade dos alelos é recessivo e a outra metade é dominante. Então, com o valor de 0,2, sendo que a soma deles dois tem que ser também o quê? Igual a 1, a 100%. Tá certo?
Lembrando que eu posso, né, quando a gente for estudar equilíbrio de Hardenberg, a gente faz a notação do alelo dominante como P e o alelo recessivo como Q. Então a gente observa aqui, ele colocou a notação do alelo dominante FA1P e FA2 recessivo como Q. Tá certo? Então vamos avançando. Então o que seria o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Bom, o que se preconiza esse equilíbrio? Então, eles preconizam que em uma população infinitamente grande, ou chamada também de panmítica, em que os cruzamentos ocorrem ao acaso, ou seja, não há preferência por cruzamentos endogâmicos, ou seja, por autofecundação, ou por cruzamentos entre indivíduos aparentados, e onde não ocorra migração, mutação ou seleção ou deriva genética, né, que são fatores que afetam a frequência alélica, tanto as frequências alélicas e genotípicas vão se manter constantes ao longo das gerações. Então, é isso que preconiza o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Agora, matematicamente, como é feito esse cálculo? Então, se eu tenho, né, se eu estou estudando um gene, né, apenas um gene e dois alelos. Então, eu disse antes, né, que A1 poderia ser azão, que é questão de notação, e A2 igual a azinho. Então, eu tenho um gene, né, o gene A, e tenho suas formas alternativas de expressão, azão e azinho. Então, se eu fizer o cruzamento, né, de azão, azinho e azão, azinho. Então, fazendo esse cruzamento, é que eu vou ter azão, azão, vai ser igual a quem? Azão, azão. Por que aqui está 1 a 1? Porque ele chamou, né, o alelo dominante A de A1. Certo? Se eu fizer o cruzamento de A1 e A2, eu vou ter quem? Azão, azinho, porque A1 é azão e A2 é azinho. Certo? Se eu fizer o cruzamento também, novamente, de A1 com A2, eu vou ter o quê? Com a anotação que eu acabei de colocar. Azão, azinho. E se eu fizer o cruzamento de A2 a A2, eu vou ter azinho, azinho. Certo? Só que, como eu falei anteriormente, a notação do alelo dominante pode ser chamada de P e do alelo recessivo pode ser chamada de Q. E no equilíbrio Hardy-Weinberg temos que P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado igual a 1. Ou seja, o que é que a gente tem? Nesse cruzamento do quadro de Ponnet, então eu tenho azão, azão. Então eu teria o quê? A ao quadrado mais azão, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho duas vezes. Então eu teria duas vezes azão, azinho. Deixa eu só corrigir aqui. Duas vezes azão, azinho. Mais azinho, azinho, que seria o quê? Azinho ao quadrado. Transformando isso para a notação de P, então eu teria P ao quadrado mais 2pq
mais Q ao quadrado. E no equilíbrio de Hardy-Weinberg, isso tudo é igual a 1. Então, o P ao quadrado seria a frequência de homozigotos dominantes. O 2pq seria a frequência de heterozigotos, né? Frequência genotípica de heterozigotos. E o Q ao quadrado seria a frequência genotípica de homozigotos recessivos. Isso no equilíbrio, certo? Então, sabendo disso, a gente pode fazer várias inferências. Se a população está em equilíbrio, tá certo? Associar a eventos que afetam o equilíbrio de Hardy-Weinberg, bem como fazer estudos, né, de conservação de recursos genéticos vegetais e também aplicar isso no melhoramento vegetal. Então, se vocês entenderem que no equilíbrio nós temos, né, essa seguinte equação, que P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado é igual a 1, isso já ajuda bastante. Então, sendo que P ao quadrado é a frequência de homozigotos dominantes, 2pq seria a frequência de heterozigotos, e Q ao quadrado seria a frequência de homozigotos recessivos, certo? Então, vamos fazer alguns exercícios, certo? E verificar, né, o aprendizado. Então, se eu tenho um caráter X condicionado por um par de genes com dominância do alelo M sobre o alelo... se eu tenho um caráter X condicionado por um par de genes com dominância do alelo M sobre o alelo M, considera uma população composta por 550 indivíduos homozigotos dominantes M, 250 indivíduos heterozigotos, né, M, M, e 200 indivíduos homozigotos recessivos. Então, calcule as frequências genotípicas e alélicas para essa população. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? O primeiro passo, né, para calcular a frequência genotípica é ter o total de indivíduos da população. Porque a gente vai o quê? Dividir o número de genótipos observados pelo total. Então, o total seria o quê? 550 mais 250 mais 200 indivíduos. Então, tem um total de 1000 indivíduos. Agora, se eu quiser calcular a frequência genotípica de indivíduos homozigotos dominantes, basta fazer o quê? Dividir 550 por 1000. Então, frequência de indivíduos homozigotos dominantes seria o que? O número de indivíduos, né? M, homozigotos dominantes, dividido por 1000, que daria o que? 0,55, certo? A frequência de heterozigotos seria o número de heterozigotos dividido pelo total de indivíduos da população observado na população. E a frequência de homozigotos recessivos seria o número de indivíduos, né, homozigotos recessivos dividido pelo total da população. Então, no primeiro caso, né, a frequência deu 0,55 dominantes, né, homozigotos dominantes. No segundo caso, 0,25 dos heterozigotos. E no terceiro, né, os homozigotos excessivos foi o que? O valor 0,20. Agora, como eu calculo a frequência alélica? Do alelo dominante e do alelo recessivo. Então, recapitulando, basta fazer o quê? Somar
o valor da frequência genotípica dos homozigotos dominantes com a metade da frequência, né, de indivíduos heterozigotos. Então, qual a frequência do alelo dominante M? Seria o que? 0,55 mais 0,5 vezes 0,25. Por quê? Porque 0,5 é a metade, né, da frequência genotípica dos heterozigotos. Então, seria 0,55 mais 0,5 vezes 0,25, que dá 0,675, certo? E qual a frequência do alelo recessivo? Bom, se eu sei que P mais Q é igual a 1, eu posso fazer o quê? 1 menos 0,675, encontrar o valor, ou utilizar a fórmula. Qual a fórmula para encontrar a frequência do alelo recessivo? É o que? A frequência genotípica de indivíduos homozigotos recessivos mais a metade, né, da frequência genotípica de indivíduos heterozigotos. Então, seria 0,20 mais 0,5 vezes 0,25, que seria igual a, quê? A 0,325. Tá certo? Se fizer também 1 menos 0,675, vai dar o quê? O mesmo valor, 0,325. Tá certo? Agora vamos a um próximo exercício. Então, dado uma população com 1.000 indivíduos e a frequência alélica P igual a 0,7, calcular as frequências genotípicas, a alélica recessiva e o número de indivíduos esperados considerando o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, se ele já me deu a frequência do alelo dominante, então por que eu sei que ele me deu a frequência do alelo dominante? Porque P é a notação, né? P é a notação para alelo dominante, considerando o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, se eu tenho P igual a 0,7 e eu sei que no equilíbrio a soma das frequências alélicas é igual a 1, então basta fazer o quê? Se eu sei que P mais Q é igual a 1, para encontrar Q, basta o quê? Subtrair. Q é igual a 1 menos P. Então, Q seria aqui 1 menos 0,7, que daria o quê? O valor de Q? Q é igual a 0,3. Então agora eu tenho o valor de P e Q. Então, qual é a equação, né, que a gente utiliza para calcular as frequências genotípicas considerando o equilíbrio de Hardy-Weinberg? A equação, a gente já sabe que é P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, que é igual a quê? A 1. Sendo que P ao quadrado é a frequência de quem? Do homozigoto dominante. 2PQ é a frequência genotípica do heterozigoto. E Q ao quadrado é a frequência do indivíduo que homozigoto recessivo. Então, se eu tenho P, posso calcular P ao quadrado. Se eu tenho Q, posso calcular Q ao quadrado. E 2PQ. Então, qual a frequência do indivíduo homozigoto dominante? É igual a 0,49. Por quê? 0,7 ao quadrado é igual a 0,49. Qual a frequência de heterozigotos? Basta fazer 2 vezes 0,7 vezes 0,3, que é igual a 0,42. A frequência de heterozigotos. Frequência genotípica. Q ao quadrado vai me dar o que? A frequência de homozigotos recessivos, que é igual a 0,09. Então, se eu tenho a frequência de indivíduos, a frequência genotípica de indivíduos
esperados no equilíbrio, como eu vou encontrar o número de indivíduos? Ora, se eu sei que a frequência genotípica de homozigotos dominantes é igual a 0,49, ou seja, 49%, então basta o quê? Basta fazer o quê? Multiplicar 0,49 por 1000. Então, se eu tenho 49% de indivíduos em um universo de 1000, então, ok, vai ser o quê? O número de indivíduos homozigotos será o quê? 0,49 vezes 1000 vai ser igual a o quê? 490 indivíduos homozigotos dominantes. E o número de indivíduos heterozigotos? Eu tenho 42% em 1000. Então vai ser o quê? 0,42 vezes 1000 vai me dar o valor de 420 indivíduos, certo? Heterozigotos dentro da população. Tudo bem? Isso não é equilíbrio. Agora, se eu tenho, né, 0,09, seria o que? 9% de 1000, vezes 1000, né? 0,09 vezes 1000 vai me dar o quê? 90, né? Não é isso? 90 indivíduos. 410, 90. Então vai dar o quê? 910, né? 490 mais 420. 910 somado com os 90 vai dar o que? O total de 1000 indivíduos da população. Nas próximas aulas, né, vamos fazer um teste para verificar se a população está ou não em equilíbrio de Hardy-Weinberg com alguns dados. E também fazer esse cálculo para mais logos, né, que a gente só fez considerando um gene, certo? Um gene com 2 alelos. Então, eu espero que vocês tenham entendido. E estou agora finalizando a aula, né? Obrigado pela atenção e qualquer dúvida estou à disposição. O meu e-mail, tem um WhatsApp aí no grupo e vou encerrar a aula.